sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Aleluia! Vamos ler o texto no qual nós estamos meditando hoje, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículos 21 e 22. Só 2 versículos, começando com a leitura da palavra, Atos 19, 21 e 22, juntos. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu coloquei ali no slide. Repita depois de mim, diga: enviados. Glória a Deus. Esse tema é muito importante, porque todos nós, convertidos, pessoas verdadeiramente convertidas, eu gosto de enfatizar isso porque, muito cuidado, viu, irmãos? Existem pessoas que não são convertidas no meio das igrejas, e às vezes até à frente de igrejas, às vezes até com título de pastor, e não são convertidos. Tem muita gente por aí que se passando por homem de Deus, e não é homem de Deus coisa nenhuma, não é convertido. Às vezes nós ficamos muito enganados com essas questões. Vocês lembram que Jesus falou para um homem que era considerado um grande homem de Deus naquela época, um grande religioso, o nome dele era Nicodemos, e Jesus disse para ele: olha, se você não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Ele não era um drogado, um alcoólatra, um prostituto, um adúltero, um ladrão, um mentiroso. Ele era um homem altamente religioso e considerado por todo mundo em Israel, em Jerusalém, como um homem de Deus. Mas Jesus, que conhece todo mundo, viu que ele, apesar de ser um religioso de alta classe da religiosidade, não era convertido. E Jesus disse para ele: ó, se você não nascer de novo, o novo nascimento que Jesus falou em João 3 é a conversão. Se você não se converter, não poderá ver o reino de Deus. Então, nem todo mundo que tem aí título de evangélico, ou porque é membro de alguma denominação evangélica, ou até dentro dessa denominação evangélica, galgou a posição de pastor, sei lá, ou presbítero, ou diácono, ou bispo, sei lá o quê. Isso não significa nada diante de Deus, que conhece os corações e sabe quem é convertido de verdade e quem não é convertido. Deus conhece. Nós, como Deus disse, nós seres humanos, como Deus disse para Samuel, temos o costume, né, e temos assim a limitação de olhar para as pessoas e ver a aparência. O homem vê só a aparência. Deus disse para Samuel: eu não, eu vejo o coração. Deus conhece cada pessoa por dentro, lá no seu íntimo. E nós julgamos só a aparência, né? Julgamos só a aparência. Uma vez encontrei uma senhora, né, que se diz muito crente. Ela falou assim: eu só vou acreditar que o Senhor é um homem de Deus o dia que eu ver o Senhor de terno e gravata.
Eu falei para ela assim: então, irmão, vou fazer o seguinte, eu vou levar a senhora lá em Brasília, que a senhora vê um monte de homem de Deus, tudo de terno e gravata, lá no Congresso. Se é o terno e gravata que faz o homem de Deus, então é isso que você vai ver lá. Está vendo como as pessoas julgam a aparência, porque não conhecem por dentro. Tem muito engravatadinho por aí, mas que não tem o Espírito de Deus, não é verdadeiramente convertido, está apenas revestido de uma religiosidade. Isso é algo muito sério. Bom, pessoas verdadeiramente convertidas, desde o ato da sua conversão, são pessoas enviadas por Deus para testemunhar dele para outras pessoas. Jesus selou o seu ministério na terra, dizendo as últimas palavras que ele disse antes de ser elevado aos céus. Essas palavras ficaram em Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Anápolis está incluída. Tá? A pessoa convertida é aquela que recebeu o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo não há conversão. É Ele quem opera, o Espírito Santo é quem opera num pecador o milagre da conversão. E uma vez que ela recebeu o Espírito Santo no ato da sua conversão, ela é imediatamente transformada numa testemunha de Jesus e enviada por Jesus a testemunhar, dar testemunho dele, tanto com a vida como com as palavras, para as demais pessoas, sejam elas quem forem, gostem elas ou não, aceitem elas ou não, creiam elas ou não. Nós, todos os filhos de Deus, somos pessoas enviadas por Deus ao mundo para ser sal da terra e luz do mundo, como Jesus disse em Mateus capítulo 5. Para ser alguém enviado por Deus ao mundo, não tem que ter título nenhum. Pastor ou sei lá o quê. Não precisa ter título. Evangelista, para escrever Evian, né, antes do seu nome. Não. O título que faz de você um enviado de Deus ao mundo para testemunhar sobre Deus é filho de Deus. É filha de Deus. E nós recebemos esse título ao receber Jesus em nossas vidas, conforme o apóstolo João escreveu em João 1, 12, 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, tá? Nas Bíblias está poder, mas é direito, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Esses não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Esses nasceram de Deus. O título de maior honra que Deus deu a cada um de nós é ser filhos de Deus. Título que só Jesus tinha. E Deus deu a nós também. Filhos de Deus. Aleluia, amados. Glória a Deus. Eu me lembro quando eu estudava inglês, e a minha professora era crente, né? E ela me chamava de Edivaldo para cá, Edivaldo para lá, como eu chamava os alunos todos pelo nome, né? Aí um dia ela descobriu que eu era pastor. Ela falou assim: me perdoa, né? Assim, toda temerosa, me perdoa porque o senhor é pastor. E eu estava só chamando o senhor pelo nome Edivaldo, eu tenho que chamar o senhor de pastor Edivaldo. Eu falei: não, minha querida, pastor não é o meu nome, não. Meu nome é Edivaldo mesmo, pode me chamar de Edivaldo. E diz em Isaías 43 que até Deus me chama pelo nome e não por título. O Senhor te chama pelo teu nome.
Tem muita gente por aí se engrandecendo com títulos. Ah, se não me chamar de pastor, tem que me chamar de pastor porque eu sou pastor. Esse pastor já passou da conta, porque está com vaidade religiosa, orgulho religiosa, com base em título. Não, nosso título, de todos nós, meu e de cada um de vocês, é filhos de Deus. Eu sou filho de Deus, vocês são filhos de Deus, vocês são filhas de Deus, e é um milagre que nós sejamos filhos de Deus. E a maior honra que nós temos é ser filhos de Deus. É a dupla honra citada no livro do profeta Isaías. Essa é a dupla honra, porque para ser filhos de Deus, nós tivemos que ser duplamente honrados. Dupla. Deus enviou o seu Filho e enviou o Espírito Santo. Enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai, que nos leva a chamar a Deus de Pai. Por isso somos filhos. Como filhos de Deus, todos nós, sem discriminação, somos pelo próprio Deus enviados ao mundo para dar testemunho de Deus ali. Quando você vai no supermercado, você não foi lá só fazer compras, você foi lá enviado por Deus para testemunhar Jesus lá. Quando você vai à escola, você não vai lá só estudar, ou à faculdade, você não vai lá só estudar. Você vai lá enviado por Deus a testemunhar Jesus naquela escola, testemunhar Jesus naquela faculdade. Quando você vai trabalhar, você não vai apenas lá para trabalhar e ganhar o seu salário. Você vai lá como uma pessoa enviada por Deus para pregar o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas que trabalham lá junto com você. Todos nós somos enviados. Diga, eu sou um enviado de Deus. Fala para a pessoa do seu lado, você é um enviado de Deus. E vamos dizer juntos, levantemos a mão direita, assim vamos dizer, nós somos enviados de Deus. Aleluia. Ninguém mais na terra é. Só quem é convertido é um enviado de Deus no mundo para dar testemunho de Deus, para levar a palavra de Deus a todas as pessoas indiscriminadamente, sejam elas quem forem. Esse é o nosso tema de hoje dentro desse texto que nós estamos, tá? Esse texto que nós estamos, que nós lemos hoje aqui só 2 versículos, o 21 e o 22, o apóstolo Paulo está, repita comigo, ainda na Ásia. Essa Ásia aí era Ásia Menor, na época do apóstolo Paulo, um lugar que hoje se chama a Turquia e outras regiões, onde estavam aqui aquelas cidades, aquelas 7 cidades citadas no Apocalipse: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e também a cidade de Colossos, que não está citada ali, para quem Paulo escreveu depois a carta aos Colossenses. Essas cidades todas ficavam nessa região da Ásia Menor. E esse texto aqui que nós estamos, do capítulo 19, é quando Paulo estava aí, nessa região, nesse continente, e ele estava pregando o Evangelho na cidade de Éfeso, para quem depois ele escreveu a carta aos Efésios. Paulo passou aí, de acordo com esse capítulo, 2 anos na cidade de Éfeso, pregando o Evangelho. E essas pessoas dessas outras cidades, Paulo não esteve nessas outras cidades. Elas é que vieram, sabendo que havia um pregador em Éfeso, elas vieram de toda a Ásia e em Éfeso ouviram o Evangelho, foram convertidas e voltaram para suas cidades para começar igrejas de Cristo, igrejas cristãs nas cidades ali por toda a Ásia Menor. É nesse texto que nós estamos. Paulo permaneceu ainda aí na Ásia, portanto, por 2 anos. E esses 2 versículos, 21 e 22, estão divididos assim, né? O plano de viagem que Paulo recebeu do Espírito Santo de Deus, sobre o qual nós
pregamos aqui domingo à noite. Foi no versículo de número 21. Para quem está me conhecendo hoje aqui, conhecendo o nosso ministério hoje, nós estamos no livro dos Atos dos Apóstolos, versículo por versículo, desde bem antes da pandemia. Cada congregação é um versículo. Nós já viajamos do capítulo 1, versículo 1, e hoje nós chegamos no capítulo 19, versículo 22. Imagine por tudo que nós já passamos aqui, e vamos pela graça de Deus até o capítulo 28. Nós não temos pressa, aqui nós gostamos de ensinar, comunicar aos irmãos toda a palavra de Deus. Aleluia. Hoje nós chegamos no 22, né? Permanência de Paulo ainda na Ásia. Esse é o título desse versículo. E esse versículo está escrito que Paulo, tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Repitam comigo. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Bom, vocês viram que ali no slide eu sublinhei o verbo enviar, tendo enviado à Macedônia, porque esse é o tema que nós vamos tratar hoje aqui. Enquanto o apóstolo Paulo, em pessoa, permanecia na cidade de Éfeso, e ali evangelizando a partir da cidade de Éfeso, o continente da Ásia Menor, ele pegou 2 dos seus companheiros. Paulo não estava sozinho nessas viagens, tá? Ele levava uma equipe. Quando Paulo ia viajar, ele levava uma equipe com ele, né? Timóteo estava sempre nessa equipe. Esse outro discípulo aí chamado Erasto, ele levava sempre com ele um casal que era Priscila e Áquila. Lucas, que estava escrevendo tudo o que acontecia para que o livro dos Atos dos Apóstolos chegasse até nós, Lucas estava também aí presente. Silas, que também é chamado de Silvando, estava presente. E devia ter outras pessoas, então Trófimo da Ásia também e outros mais. Paulo tinha uma equipe que andava com ele pregando o evangelho. E quando Paulo tinha que ficar em determinado lugar, ele delegava missões para os seus companheiros para irem pregar em outras partes. Aqui no caso do versículo 22, Paulo separou 2 da sua equipe, Timóteo e Erasto, e enviou esses 2 para um outro continente, o continente macedônio, para a Macedônia, por onde Paulo já havia passado na segunda viagem. Essa é a terceira viagem. Na segunda viagem, Paulo já havia passado pela Macedônia, evangelizando a cidade de Filipos, a cidade de Tessalônica, a cidade de Bereia. E aí Paulo mandou para a Macedônia para confirmar aquelas igrejas, para continuar evangelizando lá, 2 da sua equipe, Timóteo e Erasto. Quando nós lemos os evangelhos, especialmente Mateus e Lucas, nós vemos também que Jesus treinou os seus discípulos. Uma vez, no evangelho segundo Mateus, ele treinou os 12 apóstolos, enviando esses apóstolos de 2 em 2 para pregarem o evangelho. Lembram disso? Enviando eles para pregar o evangelho. Lucas fala que Jesus tinha, juntamente com os 12 apóstolos, ele tinha outros 72 versículos, desculpe, 72 discípulos, é a idade, importa não. 72 discípulos. E Lucas fala do momento, do evento em que Jesus enviou também esses 72 versículos, de 2 em 2 discípulos. Obrigado, me corrijam aí, tá? Discípulos, enviando-os de 2 em 2 para pregar o evangelho, tá? Enviando-os de 2 em 2
para pregar o evangelho. A palavra enviados, em português, ela vem, na verdade, do grego, da língua grega. Na língua grega, a palavra enviado é a palavra apóstolo, que nós conhecemos hoje como apóstolo. A palavra apóstolo é uma palavra grega que, traduzida para o português, significa enviado, né? Por isso que a igreja de Jesus Cristo, ela é chamada de igreja apostólica. A igreja de Jesus Cristo é chamada de igreja apostólica por dois motivos. Primeiro motivo, porque ela mantém a doutrina dos apóstolos. Qual é a doutrina dos apóstolos? É o Novo Testamento. Os 27 livros do Novo Testamento. A igreja tem dois fundamentos bíblicos: o fundamento dos profetas no Antigo Testamento e o fundamento dos apóstolos, o Novo Testamento. Não existem mais profetas como aqueles do Antigo Testamento. Aqueles lá só existiram para escrever os 39 livros do Antigo Testamento. E também não existem mais apóstolos como os apóstolos que Jesus escolheu, porque eles foram escolhidos exclusivamente para trazer o fundamento do Novo Testamento, os 27 livros do Novo Testamento. A Bíblia está completa, ninguém pode acrescentar mais nada à Bíblia. Ela está completa, a palavra de Deus. Nos dois fundamentos, fundamento dos profetas, não tem mais profetas como aqueles, porque o Antigo Testamento já está completo. E o fundamento dos apóstolos, não tem mais apóstolos, porque o Novo Testamento também está completo. Ok? Então a igreja é apostólica porque ela mantém os dois fundamentos: o fundamento dos profetas, o Antigo Testamento, e o fundamento dos apóstolos, o Novo Testamento. Mas a igreja não tem mais ninguém que seja hoje um apóstolo. E nem na Reforma Protestante isso jamais teve na igreja. Desde o ano de 1517, desde Martinho Lutero, as igrejas protestantes evangélicas nunca tiveram apóstolos. Apóstolo começou a existir a partir da virada do século. E esses apóstolos, todos eles, sem exceção, são falsos. Porque verdadeiros apóstolos não existem mais hoje. O último apóstolo vivo na terra foi o apóstolo João, no fim do século I, quando Jesus veio e revelou para ele o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Acabou o Apocalipse, não tem mais nada para se escrever no Novo Testamento, e por isso não tem mais apóstolo. Vivemos em tempos em que as igrejas evangélicas estão invadidas por muitas heresias, destruidoras da verdadeira fé cristã. Uma dessas heresias é a existência por aí de apóstolos. Não existe mais. A igreja não é apostólica porque ela tem apóstolos vivos hoje, não. Ela é apostólica porque ela obedece ao fundamento dos apóstolos, que é o Novo Testamento, juntamente com o fundamento dos profetas, que é o Antigo Testamento. Os dois testamentos que formam a Bíblia. Mas a igreja também é apostólica, por quê? Porque não uma ou duas ou um grupo de pessoas, mas porque todos os crentes, cada verdadeiro crente, cada pessoa convertida, no significado da palavra apóstolo, que em português é enviado, cada convertido é um enviado de Deus na terra para dar testemunho de Jesus Cristo, pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho. É por isso que a igreja é apostólica. Glória a Deus. Muito bem, ok? A igreja apostólica por isso. Esse é o significado então de ser enviados.
Mas a palavra enviados, ela tem um peso muito importante. E é por causa desse peso que o apóstolo Paulo fez uma pergunta em Romanos capítulo 10, versículo 15. Paulo perguntou assim, ó: e como pregarão se não forem enviados? Vamos repetir? E como pregarão se não forem enviados? Eu sublinhei de novo ali, enviados. Esse texto aqui de Romanos 10 é onde Paulo faz uma série de perguntas. Ele pega um versículo lá do Antigo Testamento, do livro do profeta Joel, onde está escrito assim, ó: todo que invocar o nome do Senhor será salvo. A partir desse versículo, Paulo cria uma série de perguntas. Bom, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não creem? Como crerão se nunca ouviram falar dele? Como ouvirão se não houver quem pregue? E aí ele terminou com essa: e como pregarão se não forem enviados? Sabe o que isso significa? Que pregar o evangelho é a maior responsabilidade de cada filho de Deus. Você tem família, eu tenho família, casamento, filhos, trabalho, temos responsabilidades. Só que essas responsabilidades, todas elas são terrenas. Acima de todas as responsabilidades terrenas, sociais, familiares, profissionais, nós temos uma responsabilidade celestial, espiritual. Nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho de Jesus Cristo neste mundo e pregar esse evangelho a toda criatura. Essa é uma responsabilidade, não é de pastores, não é de missionários, é uma responsabilidade de todos os filhos de Deus. Quer você queira ou não, quer você acredite nisso ou não, quer você aceite isso ou não, se você é filho de Deus, se o Espírito de Deus habita em você, você tem essa responsabilidade. Só que quando Paulo diz, como pregarão se não forem enviados, sugere que, para que alguém pregue, para que alguém seja enviado a pregar, ele tem que ser preparado para isso. Ele tem que ser preparado para isso. Jesus passou cerca de 3 anos e meio preparando os seus discípulos para depois enviá-los. Quando ele enviou lá de 2 em 2, era só um treinamento. Ainda não era o envio de verdade. Era um treinamento. Mas olha como os evangelhos, especialmente Mateus, Marcos e Lucas, terminam com Jesus dando a eles a ordem, ó: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por que isso vem no final dos evangelhos? Porque isso vem depois que Jesus deu a eles toda a formação, depois que Jesus deu a eles toda a preparação, aí ele os envia para pregar. Se você for pregar e não tiver preparação, você vai se enrolar. Você vai falar coisas erradas. Ao invés de você pregar para outras pessoas, elas vão pregar as mentiras delas para vocês. Eu conheço evangélicos que foram evangelizar católicos, e os católicos evangelizaram eles, e eles foram para a igreja católica. Eu conheço evangélicos que foram evangelizar espíritas, e os espíritas evangelizaram eles com o evangelho do espiritismo, e estão no espiritismo hoje. E a gente conhece muitos evangélicos que foram evangelizar pessoas do mundo, e ao invés de trazer essas pessoas para Cristo, eles foram levados por eles para o mundo. Está vendo como para pregar o evangelho tem que ser
enviado, e para ser enviado tem que ser preparado para isso? Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, como pregarão se não forem enviados? Paulo teve a experiência disso e nós passamos aqui pelo livro dos Atos dos Apóstolos. 10 capítulos atrás, capítulo 9, quando Paulo converteu, depois da conversão, logo depois da conversão, ele quis logo pregar na cidade de Damasco. E não deu certo. Aí ele teve que sair de lá fugido para Jerusalém. Em Jerusalém, depois de ser recebido na igreja e ficar à vontade no meio dos crentes, ele quis de novo começar a pregar, mas também não deu certo. Não teve conversão de ninguém, a pregação dele não produziu o fruto desejado. Por quê? Porque ele estava convertido, já era um enviado, mas estava precisando ser preparado. Estava precisando ser preparado ainda. E aí então mandaram ele para casa, onde ele ficou por 1 década. A história da igreja aponta que Paulo ficou 1 década na sua casa, depois da sua conversão, sem pregar nada para ninguém, só estudando Bíblia, estudando a palavra de Deus, comparando o Antigo Testamento que ele conhecia, porque ele era judeu antes da conversão, com a pregação do Evangelho de Cristo, agora do Novo Testamento, que ele está conhecendo. 10 anos depois, Barnabé, que assumiu o pastoreio da igreja de Antioquia, foi buscá-lo e o encontrou na sua casa e o trouxe, e ele ficou ainda 3 anos com Barnabé na igreja de Antioquia, como ajudante, como uma espécie de pastor auxiliar de Barnabé. 3 anos. 13 anos após a conversão de Paulo, aí chegou no Atos 13, quando eles estavam reunidos lá na igreja de Antioquia da Síria, e o Espírito Santo falou com eles: separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho destinado. E os irmãos então, impondo as mãos e orando por eles, os enviaram. E aí Paulo saiu, agora enviado, na sua primeira viagem evangelística, e aí deu certo a pregação, porque ele agora estava enviado, e para ser enviado ele havia sido preparado. É por isso que ele, quando escreve aos Romanos, escreve com autoridade: como pregarão se não forem enviados? Pregar não é coisa, não se faz de qualquer jeito, não, é a maior responsabilidade. E você tem que conhecer muito bem a apostila de Deus para formar pregadores. Aqui está a apostila de Deus, ela tem 66 livros. A palavra de Deus prepara filhos de Deus para pregarem o seu evangelho. Aleluia. E na medida em que nós estamos sendo formados na palavra, aprendendo a palavra, somos enviados por Deus a pregar a palavra. E se encaixa para cada um de nós o que Jesus disse para os seus primeiros discípulos em João 20, 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Vamos repetir? Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Estão vendo aí que eu sublinhei o verbo enviar novamente, que surgiu 2 vezes. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A carta aos Hebreus, está lá na carta aos Hebreus, um dos títulos dados a Jesus na carta aos Hebreus, na carta escrita aos Hebreus, Jesus, que tem na Bíblia vários títulos, né? Principalmente Filho de Deus, Cordeiro de Deus,
o caminho, a verdade, a vida e assim por diante. Em Hebreus capítulo 3, versículo 1, ele tem o título de apóstolo. Jesus tem o título de apóstolo. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Por que Jesus tem o título de apóstolo? Porque apóstolo significa enviado. E Jesus veio ao mundo enviado pelo Pai. E ele disse, como o Pai me enviou, eu também vos envio. Está falando isso conosco hoje. Como o Pai me enviou, Jesus está falando com você hoje, conosco hoje. Eu também vos envio. Mas esse envio exige uma preparação. Nós somos enviados a pregar o Evangelho, né? Somos enviados a pregar o Evangelho. Por isso que enviados pode ser definido por dois elementos importantes. Os enviados de Deus, eles são, repita comigo, receptores e retransmissores. Olha o rei aí na frente, hein? Receptores e retransmissores. Filhos de Deus que são enviados, porque todo verdadeiro filho de Deus é um enviado. Filhos de Deus são, desde a conversão, pessoas que preparadas para primeiro serem receptores. Receptores é receber, pessoas que recebem. Receber a palavra, receber o Evangelho, receber o ensinamento de toda a palavra, de todas as doutrinas de Deus. E, na medida em que vamos recebendo a palavra, essa própria palavra vai nos capacitando para ser retransmissores. Tá? Nós somos receptores, recebendo a palavra, e somos retransmissores dessa palavra que nós recebemos. O Evangelho de Jesus Cristo não é uma doutrina secreta. Tem seitas por aí, né, que são seitas secretas. Você não pode falar nada do que aprende lá dentro. Não, o cristianismo não é uma sociedade secreta, não é uma doutrina secreta, é uma doutrina aberta, revelada. Por isso Jesus disse nos evangelhos assim, olha, para os seus discípulos, olha, o que eu estou falando aos ouvidos de vocês, preguem de cima dos telhados. Não é para guardar a palavra, né, em segredo. Olha, o que eu estou dizendo para vocês é segredo, não conte para ninguém. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse, olha, o que eu estou ensinando para vocês, ensinem para todo mundo, contem para todo mundo. Amém? Então o que eu estou ensinando para vocês, vocês estão recebendo, vocês são receptores. Peguem tudo isso que estão recebendo e retransmitam. Ensine para todo mundo. E é por essa razão que eu vou, né, levar vocês no final dessa pregação daqui para frente a aprender o seguinte: a origem e a transmissão da palavra de Deus. Se você puder anotar o que está aqui nesse slide, lá em cima está escrito origem e transmissão. A origem da palavra de Deus, com todas as suas doutrinas, é a mente do Pai. Por isso que o Pai está lá em cima, sublinhado. O Pai, acima de tudo e de todos, ali está o Pai. A palavra vem do Pai. A palavra procede do Pai. É a mente do Pai. É a cabeça de Deus, nosso Pai. A palavra de Deus é a palavra do Pai. O Pai transmitiu, em primeiro lugar, a Jesus e ao Espírito Santo. A sua palavra, com todas as suas doutrinas, o Pai transmitiu a Jesus
e ao Espírito Santo. A Jesus, olha, quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus criou alguma doutrina? Não. Jesus não criou nenhuma doutrina. Eu não sei como é que tem gente por aí criando doutrinas em nome de Jesus. Jesus não criou. Tudo que Jesus ensinou, tudo que Jesus pregou, ele recebeu do Pai e retransmitiu na terra. Jesus foi um receptor e um retransmissor. Ele recebeu do Pai e retransmitiu. Anote aí, ó. Por causa do tempo, não vou pedir para vocês abrirem, mas pode anotar aí. João 7,16. João 7,16. Respondeu-lhe Jesus: olha, o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Ó, enviou aí. O meu ensino, olha o que Jesus disse. O que eu estou ensinando para vocês, eu não estou inventando isso. Eu recebi isso do Pai. Ele me enviou e eu estou retransmitindo para vocês. Tem mais textos que Jesus disse isso, mas vou passar só mais um para vocês agora em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 15. Isso é fácil de decorar, 15:15. João 15:15. Jesus disse assim, ó: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Está vendo como Jesus ouviu do Pai, como receptor, e retransmitiu na terra. Jesus na terra não ensinou, não teve nenhum dia que ele falou assim: olha, hoje eu vou ensinar para vocês uma coisa que eu não ouvi do meu Pai, não, eu mesmo inventei. Jesus nunca fez isso na terra. Jesus, sendo Jesus, nunca fez isso na terra. Por que tem tanto crente acreditando em doutrinas de homens? Sendo que nem Jesus criou nenhuma doutrina. Ele trouxe a doutrina do Pai, o que ele ouviu do Pai. O Espírito Santo também, por isso que o Espírito Santo está ali do lado de Jesus, tá? O Espírito Santo está ali do lado de Jesus. Anote aí João 16:13. João 16:13. Jesus disse assim, ó: quando vier, porém, o Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo também não inventa nenhuma doutrina por si mesmo. O Espírito Santo só fala o que ele ouviu também do Pai, assim como Jesus. E o que Jesus e o Espírito Santo ouviram do Pai, eles transmitiram primeiro aos profetas e depois aos apóstolos. Profetas e apóstolos ali representam Antigo e Novo Testamento. O Antigo Testamento é o fundamento dos profetas. O Novo Testamento é o fundamento dos apóstolos, tá? Por isso que Jesus e o Espírito Santo transmitiram a palavra do Pai para os profetas, que escreveram os 39 livros do Antigo Testamento, e para os apóstolos, que escreveram os 27 livros do Novo Testamento. Por isso Paulo escreveu assim, ó, Efésios 2:20. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. Esse fundamento dos apóstolos é o Novo Testamento. O fundamento dos profetas, o Antigo Testamento. Então nós temos naquela linha ali, profetas e apóstolos,
nós temos a Bíblia. Antigo Testamento, fundamento dos profetas. Novo Testamento, fundamento dos apóstolos. O que Jesus fez? Entregou essa Bíblia para a sua igreja. A igreja de Jesus Cristo tem aqui na Bíblia Sagrada tudo o que Jesus ouviu do Pai e transmitiu, tudo que o Espírito Santo ouviu do Pai e transmitiu. Por isso a Bíblia Sagrada é palavra de Deus. Foi entregue para a igreja, a sua igreja na terra. Para a igreja fazer o quê? Para a igreja pegar essa palavra e formar discípulos. Foi o que Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Olha que importante. Jesus disse assim, ó: fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto eu vos tenho ordenado. Olha, tem gente que fala assim, ó, qual é a doutrina da sua igreja? A doutrina da minha igreja é assim, assim, assado. Ah não, a doutrina da minha igreja é assim, assim, assado. Ah não, já a doutrina da minha igreja é diferente, ela é assim, assim, assado. Quando foi que Jesus mandou a igreja criar doutrina? Ele não mandou a igreja criar doutrina. Jesus não mandou a sua igreja criar doutrina. Ele não criou. E ele é a cabeça da igreja. Ele mandou a igreja fazer discípulos com o que ele ensinou, com o que ele transmitiu. Ele mandou a igreja ensinar a palavra de Deus e não inventar uma doutrina. Oh, essa é a igreja, a doutrina da igreja presbiteriana. Não, aquela outra é a doutrina da igreja assembleiana. Não, aquela outra é a doutrina da igreja batista. Me desculpe, mas todas elas pecaram, porque Jesus não mandou igreja nenhuma criar doutrina. Ele mandou a sua igreja fazer discípulos, ensinando, não o que eles inventassem, ensinando o que ele ordenou. Ou seja, ensinando toda a palavra de Deus, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Cada discípulo de Jesus, discípulo ali, ó, ele não mandou fazer, façam discípulos para vocês, façam discípulos das suas igrejas. Não. Na Bíblia, nós não somos chamados de assembleianos, nós não somos chamados de presbiterianos, nós não somos chamados de batistas. Na Bíblia, somos chamados de cristãos. Atos 11, 26. Foi quando pela primeira vez os discípulos de Cristo foram chamados de cristãos. Porque hoje tem gente chamada pelo nome da denominação, porque essa denominação tem a doutrina dela e impôs essa doutrina sobre essa pessoa que foi lavada pelo sangue de Jesus. E ao invés de ela estar agora revestida de Cristo, elas ficam vestidas com o uniforme da denominação. Jesus não quer isso não. É isso que faz agora do protestantismo na terra um reino dividido, onde tem protestante contra protestante, evangélicos contra evangélicos, estão divididos. E Jesus disse que um reino dividido não subsiste. Paulo não falou que cada um pode ter uma ideia diferente, uma teologia diferente, uma doutrina diferente. Ele não. As cartas de Paulo ensinam, pensem a mesma coisa, tenham o mesmo pensamento de Cristo, o mesmo pensamento da palavra. E cada discípulo de Cristo que a igreja forma, eles recebem o quê? O Marcos 16, 15. Indo
outra coisa, Jesus não disse ide, hein? Ele disse indo. Indo por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Preguem para os outros. Vocês viram a cadeia de transmissão? Essa é a cadeia de transmissão da palavra de Deus e das doutrinas bíblicas. Essa é a cadeia de transmissão. Em alguma coisa a palavra muda? Não. É a mesma palavra que teve a sua origem lá na mente do Pai, que vai ser transmitida para o mundo todo. As mesmas doutrinas bíblicas, não denominacionais, bíblicas. A palavra de Deus. Tá? A palavra de Deus. Como pastor, eu já fui interrogado aí por muitas pessoas na rua que eu encontro, e que a gente está conversando sobre igreja, sobre ministério, e elas perguntam assim: pastor, qual que é a doutrina da sua igreja? Eu falei, foi bom você fazer essa pergunta para mim, porque ela tem duas respostas. Primeira resposta, a igreja não é minha, ela é de Jesus. Eu não tenho igreja, quem tem igreja é Jesus. Ele é que pagou o preço por ela, e só o sangue dele compra a igreja é de Jesus. Não é minha igreja, é de Jesus. Agora, a igreja a congregação onde eu ministro como pastor, que é o que você quer dizer, como é igreja de Jesus, eu prego lá a palavra de Jesus. A doutrina da igreja é a doutrina de Jesus. Mas não tem nenhum livrinho de norma da sua igreja? Não tem nenhum livrinho de norma. O nosso livrinho de normas está aqui, 66 livros, de Gênesis até Apocalipse. Esse é o nosso livrinho de normas. Vocês viram, irmãos? Não foi assim que nasceu o protestantismo? Em 1517, com Martinho Lutero dizendo assim, sola escritura. Somente a escritura, somente a palavra de Deus. Por que as igrejas ficam inventando outras coisas? Estão desobedecendo a palavra, estão negando a palavra, e o fruto que colhem é falsos crentes, é igrejas crentes sem conhecimento bíblico, e que se tornam um campo fértil para a entrada de heresias, de mentiras, e toda heresia é mentira, e o pai da mentira é o diabo. O pai da verdade é Deus, e Jesus é a verdade. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui está respondida a pergunta de Paulo: como pregarão se não forem enviados? Porque para serem enviados, tem que receber a correta transmissão da palavra e se tornar um retransmissor dessa palavra. O papel da igreja não é fazer campanhas. O papel da igreja é fazer discípulos. Jesus não disse fazer campanhas, ele disse fazer discípulos, ensinando esses discípulos a guardarem tudo o que eu tenho ensinado. Campanha ele não ensinou, mas ensinou muita coisa aqui nesses evangelhos. É o que Jesus mandou ensinar, que nós temos que ensinar. Aleluia. Esse é o significado então do nosso tema de hoje, enviados. Todos vocês são enviados. Todas vocês são enviadas. E ser enviado pressupõe formação, preparação na palavra, meditando na palavra de dia e de noite, como diz o Salmo 1, recebendo o correto ensinamento da palavra, para ter com que também levar, como diz o profeta Isaías, capítulo 50, versículo 4, uma palavra alcançada. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.